Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, o Burger King acabou de anunciar a nova promoção deles para o Dia dos Namorados. Se você já foi corno, eles vão te dar um hambúrguer de graça. E não é piada, olha isso aqui. Burger King vai distribuir hambúrguer grátis para cornos, tá vendo? E você achando que o seu ex e a sua ex não tinha feito nada de bom pra você. Eu vou até avisar o meu amigo Guilherme, que tem mais chifre do que Bambi na savana. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Chegou a sua hora de brilhar. Não tem o chifre que você tem, que você achava que só servia pra autodefesa? Então, você tava enganado. Agora ele serve também pra poder matar essa lombriga que tem aí dentro de você. Comenta aqui embaixo quem que você conhece, se você tem certeza que vai comer um burgão de graça. Ah, é claro, não esquece o seu like, que é muito importante. Já se inscreve no canal, confere se você tá inscrito, porque tem muito tempo, né, que eu fiquei aí sem fazer vídeo. E já me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. Lá tem muita coisa interessante e você vai ver essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês mais de perto. É, tá bom. E agora a gente vai ver um cristão colocando sem vaselina em todos esses ateus aqui, ó. Olha só, essa quantidade toda aqui, ó. Meu amor, você vai rir muito. Tem muita gente hoje que diz que não acredita em Deus porque diz que não tem provas suficientes da existência de Deus. Aí prefere acreditar na ciência. Porque segundo essas pessoas, a ciência explica a origem da humanidade, a origem da matéria. E é exatamente aí que a gente quebra as pernas, é claro, em sentido figurado, dos ateus. A ciência, ela até pode explicar que o universo ele foi criado a partir das matérias. Só que aí fica a pergunta, quem que criou as matérias? Porque pensa comigo, se antes de existir as matérias não existia nada, quem as criou? Acreditar em Deus é saber que mesmo no desconhecido, mesmo depois da nossa morte, nós não nos resumimos só a matéria. Até porque a matéria ela vai se desintegrar nesse plano aqui. Eu acredito que existem coisas muito maiores além da nossa sabedoria, que a gente só vai ficar sabendo depois que a gente partir dessa para melhor. E sabe por que eu tô falando isso? Porque diante da inteligência, da sabedoria de Deus, nós somos totalmente limitados. Então não adianta o ser humano tentar descobrir o que acontece pós-morte, que a gente nunca vai saber. A gente só vai saber quando a gente chegar lá. Mas mesmo sabendo da nossa limitação diante de Deus, tem gente que se acha mais inteligente e vai em um programa como esse aqui para poder falar coisas absurdas, achando que vai ter idiota que vai acreditar. Mas por um lado é bom a gente ver isso aqui, porque pelo menos a gente ri, né? Olha só os argumentos terríveis, bizarros que os ateus usaram e criaram, sei lá, tiraram, vai saber da onde, para poder justificar que Deus não existe. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? Ele acha mesmo que Deus precisa provar alguma coisa para ele. A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? Ah, sabia sim. Olha só a cara dele, como que ele sabia. O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. Toma a carcada aí, garotão. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou isso não tudo. Pode existir por acaso. Ele acha que a matéria foi criada como? Apareceu do nada? Foi isso? Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências.
Sim. Princípios, por exemplo, o nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Ele não queria evidência? Toma aí evidência, meu querido. A chance disso ser por acaso é de 1 chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não sei que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática chamado... É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com você. Você da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. De matemática ele gosta. Temos aqui o Careca Damos. Lá. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? Não é nego do Borel não, tá? O princípio de Borel diz que 1 chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso é 1 chance em 10 a 138. A matemática já diz que 1 chance em 10 a 50 é impossível. 1 chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. 1 chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Essa carcada aqui, nem a Bruna surfistinha tinha tomado na vida dela. Exatamente. Então, assim, sua verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. Verborragia eu acho um termo tanto agressivo. Eu estou lhe mostrando aqui argumentos com base nas evidências e na matemática. O cara desenhou praticamente, ele veio falar que ele não mostrou nada. Sim, claro. Acho que verborragia é uma expressão já de uma agressividade desnecessária. Não foi isso que eu quis dizer. Foi uma expressão, assim, de uma forma, não é radical, mas uma forma... expressiva que você quer me dizer isso. Onde Deus entra nisso tudo? Tá de sacanagem. O cara provou que através da matemática, que ele diz gostar, e ele vai e mete essa. Esse é o tipo de coisa que me deixa estressado, ansioso e muito, mas muito puto da vida. Agora, em falar em ansiedade, pessoal, hoje, ansiedade, depressão e estresse crônico já são considerados pela OMS como a nova epidemia mundial. Só para você ter uma noção, já são mais de 300 milhões de pessoas sofrendo com essas patologias, com essas doenças. E sabe o que é pior? Muita gente está passando por isso, por ansiedade, por estresse, por depressão e está sofrendo calado. Por quê? Porque tem vergonha de falar para outras pessoas que está sofrendo com isso. Ficam com vergonha de pedir ajuda. E eu falo isso por exemplo próprio. Eu já tive crise de pânico, ansiedade, depressão e eu fiquei calado por muito tempo por vergonha, por medo de julgamento das outras pessoas. E por ver muita gente sofrendo com isso hoje, assim como eu sofri, graças a Deus hoje eu tô curado, por esse motivo, hoje eu decidi sair da minha zona de conforto e eu quero ajudar você que está passando por isso hoje. Seja você homem, seja você mulher, que está passando por isso, está passando por ansiedade, depressão, burnout, crise de pânico, estresse crônico, seja o que for. Eu quero ajudar você. E para te ajudar, eu vou te dar um presente para você começar a enxergar a luz no fim do túnel. Eu vou deixar um link aqui na descrição e para as 10 primeiras pessoas que clicarem nesse link, eu vou dar um presente. Mas como eu falei, é só para as 10 primeiras pessoas. Então você tem que ser rápido, clica no link, vem falar comigo que eu vou te explicar qual que é esse presente no meu WhatsApp. Então não perde tempo, porque se passar desse número, eu já vou desativar esse link. Então clica aí no link agora. Aí que eu quero chegar, quando eu apresentar essa figura, e apresentar o cristianismo, eu era criança, eu pensei, poxa, mas isso não tem muito fundamento, entende? É que eu quero chegar. Mas a sua experiência pessoal... Essa minha expressividade de dialogar com você é essa questão que a gente está aqui, né? Porque essa vertente de que tudo é voltado só para o cristianismo, esse comando, essa liderança no mundo, porque não existem outras possibilidades de nós conversarmos e aquele estilo de vida, aquela outra religião também é legal que a gente... Alguém está impedindo ele de ter outra religião ou de falar de outra coisa aqui? Pode somar. Vamos conversar. Só porque essa imposição feita pelo cristianismo de que tudo a gente temos que servir, né, a um Deus que nós ateus não acreditamos nisso. E por que a imposição de que não existe um Deus? Porque eu acredito exatamente nisso pelo fato de que... Porque essa imposição tão brutal de que não existe Deus. Eu posso chegar para esse microfone e falar, microfone, por favor, eu preciso de um emprego, você me ajuda, porque está tudo aqui dentro. Ele tem um Deus interior que tudo sabe, que tudo vê, que tudo resolve. Eu não entendi. Ele quis dizer que o microfone tem a capacidade de dar um emprego para ele? Olha... Esse debate aqui já saiu do tema religião e foi para psiquiatria. Eu não preciso olhar para cima e me rebaixar, sendo que eu sou uma entidade, você é uma entidade, todos nós somos uma entidade. Então nós temos poderes superiores e não ficarmos abaixo de alguém que se diz superior, que foi criado. Fique à vontade, isso é possível fazer inclusive no cristianismo. Porque em outros lugares, se o senhor for ter uma visão muito diferente, o senhor vai ser torturado. O cristianismo lhe dá essa opção. Não, discordo de você, de repente outras religiões não. Em nenhum momento. São mais amáveis, digamos, né? Fala pro muçulmano que você não acredita na religião dele.
pra ver o que acontece. Vai lá, rapidinho, e fala isso. Você pode ter certeza que ele vai te dar muito amor e carinho. Em nenhum momento eu estou dizendo que o senhor não pode fazer isso. Eu defendo que cada um vai viver da forma que entender. O que eu estou dizendo aqui é que há evidências na origem do universo para Deus. Essa é a questão. Que um Deus imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinito, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, extremamente poderoso porque criou tudo a partir do nada e ainda digo mais, extremamente inteligente porque alinhou essas 122 características para que a vida fosse possível. Então essa é uma evidência de Deus. Daishonin, que foi quem criou o budismo, ele não é tão importante quanto Deus, por exemplo. Cadê as evidências? Cadê as evidências que Deus existe, por exemplo? Até agora você não me mostrou nada. Tá de sacanagem. Esse cara tava o quê? Tava dormindo enquanto o outro rapaz falava? Ou acabou a pilha do aparelho auditivo dele? Não é possível. Mas o que eu tô lhe dizendo, o que é que a cosmologia, Egito. o que é que a cosmologia contemporânea diz? Vou dizer novamente, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o Eu não explicava de novo, não. seu futuro. Sim, exato. Decide, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, extremamente inteligente, porque alinhou as 122 características. Isso são evidências. Esse é um lance interessante, assim, Gandhi fez tanto sobre a Terra, Madre Teresa de Calcutá, até os grandes esportistas, por exemplo, adoro o Michael Jordan, pra mim ele é uma Isso tem a entidade. ver com a origem do universo. Por exemplo, você vê o Ayrton Senna, o Kelly Slater no surf, os caras que fizeram diferença na humanidade. O Michael Jordan, pra ele, é uma entidade. O cara que pega uma bola, joga numa cesta, joga num aro e consegue fazer a bola passar pelo aro, é uma entidade. Eu não acredito no que eu ouvi. Eu acredito nas pessoas que fazem diferença na humanidade, porque eu posso me espelhar neles. Eu não sabia que jogar uma bola numa cesta fazia diferença na humanidade. A Serena e a Venus Williams, que são as tenistas, as primeiras negras a ganhar o Wimbledon, Grand Slam, etc., e ganharam vários, elas são seres superiores, porque elas saíram absolutamente do nada e ficaram, assim, como celebridades. A mente desse rapaz aqui tem uma peculiaridade muito grande. Tem que ser estudada. Primeiro, ele disse que acha que o Michael Jordan é uma entidade. Aí agora ele fala dessas duas tenistas. Agora, jogar tênis também é ser entidade? Que viagem é essa, velho? Nós tivemos um presidente Então, acho negro que é no legal. Brasil 100 anos antes de Obama, quase, né? 1910, Nilo Peçanha, presidente negro no Brasil. Os escritores brasileiros, agora- por exemplo, sabe, fazem uma diferença. A gente pode falar sobre isso. Se quiser abandonar a questão do universo, não tem problema. A gente fala sobre outros temas, literatura. Não, é porque eu estou querendo fazer uma comparação da criação do universo com Deus. Eu estou colocando pessoas aqui que se transformam como seres superiores que podem chegar até a existência de Deus, entende? Mas o Michael Jordan... De acordo. Tá vendo? Se você é um jogador de tênis, pra esse rapaz aqui, que tem a careca mais brilhosa do que um carro polido, você está chegando no patamar de Deus. Meu Deus do céu, hein? Eu acho que ele é uma entidade. Eu acredito no ser humano. Eu não acredito numa pessoa que fica lá em cima que falaram pra mim que é onipresente, que é sensacional. Fica à vontade, Né? A pessoa pode crer Essa é a no nossa que a pessoa questão. quiser. Eu sou a favor que a pessoa crê no que ela quiser. Mas o que eu tô falando aqui não é nada com base no que eu creio. Eu não usei nenhum momento aqui. É assim porque eu creio. Vocês viram falando isso? Não. É assim porque eu acho. É assim porque eu tive essa experiência. Boa, Nenhum boa. momento eu falei isso. Boa. Eu tô lhe dando evidências da cosmologia contemporânea. Agora, se eu tenho uma experiência pessoal subjetiva de vida, de crer que Michael Jordan vai virar Deus, não sei o que, fique à vontade. A Serena Williams, inclusive dois atletas de quem eu gosto muito, embora eu prefira Larry Bird, e conseguia jogar sem pular. Podemos falar sobre basquete daquela época, mas se for falar sobre o universo com bases em evidências, não que eu creio, eu não tenho nenhuma crítica à sua crença pessoal. Agora me falaram, quando eu era criança, tinha um carinha lá em cima de barba branca, com um avental branco, etc., com uma sandália de hippie. Eu tô dizendo que a causa é Ele imaterial. pegou umas pedrinhas e jogou no universo e fez Saturno, fez Plutão. Eu falei, puta, não é possível que alguém tá me contando essa história, entende? O cara usa uma história lúdica, que normalmente os nossos avós contavam pra gente poder ter esse primeiro contato com Deus. Ele usa essa história pra poder justificar o porquê que ele não acredita em Deus. Quantos anos será que ele tem pra até hoje ele não conseguir entender que isso aqui é apenas uma história lúdica? Isso não tá na Bíblia, né? A Não, pessoa- claro que não. Isso É. tá nas vozes da minha avó Manuela, que me apresentou o catolicismo. Eu falei, não é Mas possível. fez em amor, né? Eu sou uma pessoa que eu passei por algumas religiões, né? Só nunca peguei as religiões do Oriente, porque eu nunca viajei pra lá, nunca... Mas de todo um pouco eu li alguma coisa. A Bíblia em si ela é um livro montado. Mas é óbvio, né? Até porque na Bíblia tem histórias que aconteceram em
em tempos diferentes. Então não tinha como ser escrito no mesmo momento, né? É um gênio, rapazinho, né? É um gênio. Veio lá da época lá do Constantino, que era credor de um deus pagão, e nós não era vivo na época para dizer se era ou não era. Em termos de caráter, Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter, vai de cada um. Se tu quiser matar, se tu quiser ir pro crime, se tu quiser fazer alguma coisa errada, isso é intolerância sua ali. É uma tolerância sua ali. A Bíblia em si, eu já começo a derrubar ela porque ela não é um livro sagrado. Ela é um livro montado. Então ele não deve acreditar nas notícias dos jornais também, né? Porque eu não sei se alguém já falou pra ele, mas no jornal as notícias também são montadas. Ela é um livro onde o Deus do Velho Testamento é um Deus invejoso, é um Deus ciumento, é um Deus que... Você está pressupondo que Deus existe, né? Não. Porque Deus pode existir e não ser da forma que você gostaria que ele fosse. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. É engraçado, né? A presunção de alguns seres humanos que acham que são mais inteligentes do que Deus. Como se Deus tivesse que dar alguma satisfação para esse tipo de pessoa. É muito importante, porque muita gente diz assim: Deus não existe porque Deus não é assim, não é assim, não é assim. Acontece que Deus não é da forma que nós gostaríamos que ele fosse. Exatamente. Assim como você não é da forma que eu gostaria que você fosse, ou eu não sou da forma que você gostaria que fosse. Imagine você dizer para sua esposa, uma pessoa dizer para a esposa assim, ó: eu só amo você se você for da forma que eu gostaria que você fosse. Isso é extremamente desrespeitoso para a esposa, o que dizer em relação a Deus. Então o fato de você identificar um Deus, que é um problema de teologia, você identificar um Deus que não é da forma que você gostaria que ele fosse, nem de perto é uma prova para a inexistência de Deus. Como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Olha aí, chamaram o Snoop Dogg da 25 de março pro debate. Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Depois dessa eu ia embora pra casa pra fazer escova na trancinha. Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o Senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? A consciência tem base no que você vê, no que você sabe que é certo e no que você sabe que é errado. Por que E como que você sabe o que é certo e errado? a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? É errado, mas tem gente que gosta. Por exemplo, vamos citar os alemães. Era errado? Era. Mas eles faziam com o quê? Com um sorriso no rosto. E achavam que era certo. E mesmo assim ainda falava que fazia em nome de Deus. Estabeleceu a fonte da moralidade, isso é errado. O que não quer dizer que as pessoas possam agir de maneira errada moralmente. Veja bem, eu não estou dizendo que o ateu não possa agir moralmente. O que eu estou dizendo é que o ateu ele não tem base para dizer o porquê ele age moralmente. Mas é a doutrina. Porque todo mundo cresce com o pai e mãe sempre falando: olha, isso é errado. Olha, isso está correto. Você cresce já com aquela mentalidade. Torturar então uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe Deus com essa legislação moral, porque ele mesmo que sabe de tudo, ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque ele nos tornou seres humanos e não prisioneiros dele. Então a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode fazer o que a gente quiser com a nossa vida. Infelizmente tem gente que escolhe um caminho errado. Porque ele deu um livre-arbítrio.
é a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas no momento... Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Mas o livre-arbítrio, ele não quer dizer você tem liberdade de fazer o que você quiser. Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Né? Como vocês mesmos falam, Deus diz, se você cometer pecado aqui na terra, você vai para o inferno. Isso não é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. Essa pessoa se segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei. Mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Isso é o que mais tem, inclusive aqui no Brasil. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo, Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar um e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as isso coisas... Isso é interessante, isso é uma questão de teologia, não é a questão de moralidade, porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? O mais bizarro é como que essas pessoas se incomodam com quem acredita em Deus, né? Quer ser ateu? Vai ser ateu. Só não enche o saco dos outros. Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. De conhecimento. Seja do que for, mas por que o senhor acha que é errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar. Mas quem que tá fazendo isso? Condenando ou caçando outra pessoa? Vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vai fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vai fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Mas é óbvio, né? Se você faz coisa errada, você vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas se Deus ama todo mundo como a si mesmo, dentro da Bíblia, como vocês denominam ela ser um livro sagrado, que para mim ela não é, onde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão. Mas Deus criou o universo? Isso, não, eu vou chegar lá. E um Deus assassino, né? E um Deus covarde. Esse tem criatividade para poder inventar coisa, hein? Que como ele tem o poder, ele é o majoritário, ele pode tirar nossas vidas. Para ele ser tudo isso, cara, ele tem que existir. Isso. Deixa eu só terminar a minha pergunta para você entender. Mas para ele ser tudo isso, ele tem que existir. Isso, calma. Senão você não vai entender. A Bíblia, o Deus deturpado, que alguns religiosos, a maioria hoje, é da intolerância, pregam o Deus do Velho Testamento, um Deus ruim. Quando passa a metade da Bíblia para o Novo Testamento, esse Deus, ele se torna um Deus de amor. O Deus, ele mudou, entendeu? Antes, ele era um Deus covarde, um Deus ciumento e um Deus mentiroso. Então, como você me explica esse Deus, a diferença desse Deus dentro da Bíblia, lugar, entre aspas, que é sagrada, entre aspas? A Bíblia revela um Deus do Antigo Testamento que se revela progressivamente até o Novo Testamento. A Bíblia não tem contradições, tem contradições aparentes para as quais há solução. E, segundo lugar, 95% da sua fala pressupõe a existência de Deus. O seu problema não é de ateísmo ou teísmo, é um problema de teologia. Você está tentando entender
quem Deus é, através da revelação que é a Bíblia. Então, quando nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Rapaz, que surra, hein? Em relação à criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo bara. No capítulo 1 de Gênesis, só aparecem 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:27 é a criação do homem, 1:21 é a criação dos animais almáticos e 1:1 é a criação do universo. O Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você veja que essa tese com o uso do verbo bara é uma tese revolucionadora. Por quê? Porque o verbo bara é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar a partir do nada. Muitas línguas antigas faziam uma distinção entre esses dois tipos de criar. Em latim tem criar e crear. Em hebraico tem também, que é bara, que é criar a partir do nada, e asa, que é criar a partir de algo que já existe. Um pintor, por exemplo, exerce uma função de altíssima criatividade, mas não é bara. Por quê? Porque ele cria a partir do que já existe. A tinta, o pincel, o quadro, a tela. Então, bara é criar a partir do nada. Veja que a ordem é interessante, ó. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. O tempo pode existir sem o espaço, mas o espaço pressupõe a existência do tempo. Isso, a ciência explica isso. Explica isso. A matéria pressupõe o espaço. Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre, até que, em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio a existir a partir do nada. Ou a teoria do Big Bang, que a gente está falando de origem do universo aqui, é a rendição da ciência à teologia. A teoria do Big Bang, quando vem dizer, como as escrituras estavam dizendo há mais de 30 séculos, de que o universo e tudo que existe veio existir a partir do nada. O senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe um cristianismo, porque o cristianismo permite que isso aconteça. Sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, nós vivemos um estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países que o senhor citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é permitida, tudo que eles acham incorreto é caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam, porque não existe um estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um estado laico, inclusive esses países que vivem de certa forma um estado laico, são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce porque as pessoas desenvolvem. Falou pouco, mas falou merda. Alguém tem que avisar esse rapazinho aqui que o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, tem a sua grande maioria de pessoas cristãos. Então esse papinho de que quando o país deixa a religião de lado ele cresce, é papo furado. Nós temos que defender o Estado laico. Agora, o Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata gay no Oriente Médio? Israel, visão judaica. Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Tem sim, acredita. Vai lá, vai com a bandeira, sacude a bandeira lá. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter expressão. Onde é que tem essa liberdade? País de matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Então nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo. E aquele ladrão que foi o que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Hoje a gente só vive um Estado laico, ou em países onde a gente realmente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem
a liberdade. Então você é a favor do Estado apelado aos religioso Estados cristão? Unidos. Não, eu sou a favor de um Não é porque país onde o Estado é neutro, mas ao senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu, o cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo num inferno, porque as pessoas estariam caçando qualquer que fosse contra a sua devida opinião do que você acha certo. É um dado. É como a amiga falou. É um dado. Ó. Você Só tem a sua verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie, isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo, sou a favor do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em países de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, nunca um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio porque eles não conseguiram causar a dominância. Então pronto, é minoria. Porque onde se consegue, resgatado. ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese é que o cristianismo perdeu força, perdeu guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Olha, depois dessa surra e dessa vergonha aqui que a gente acabou de ver nesse debate, você pode ter certeza, deve ter tido ateu nesse debate aqui pedindo a Deus, pelo amor de Deus, me tire desse debate. E o mais engraçado, quer dizer, que não é tão engraçado assim, né? É que esse pessoal aqui que critica o cristianismo, que fala que o cristianismo é muito autoritário, eles só têm coragem de criticar o cristianismo. Por que eles não criticam outras religiões? Será que eles só criticam o cristianismo porque eles sabem que o cristianismo prega o amor, o perdão, o acolhimento? Será que é por isso? Vai criticar o Islã. Agora, o fato que é difícil esse pessoal negar, que eles não conseguem negar, é que Jesus, que eles falam que não existe, e que criou o cristianismo, que eles falam que é autoritário, foi Jesus que morreu na cruz. Por eles, inclusive. E aí vem esses caras e falam, não, o cristianismo é intolerante. De onde que é intolerante? Eles não conseguem enxergar que Jesus morreu por eles? E isso está longe de ser intolerante? Pode até ter idiotas que se dizem cristãos, que não sabem interpretar a palavra de Deus, não sabem interpretar a Bíblia e agem de forma autoritária. Aí é totalmente diferente. Aí não é o cristianismo que é intolerante. São pessoas idiotas que não sabem ler a Bíblia, não sabem interpretar uma palavra e agem dessa forma. Mas é aquele negócio, né? Quem não consegue fazer esse tipo de interpretação vai conseguir fazer outro tipo um pouquinho mais difícil? Não tem como exigir muito, né? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa surra. E é claro, surra é apenas uma metáfora, tá? Não foi uma surra de verdade, foi uma surra de argumentos. Deixa o seu like, que é o seu joinha, ajuda muito o canal. Se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ver todas essas informações que eu falei aqui e que também foi falado aqui durante o vídeo de react. E para você que tá passando por ansiedade, depressão, estresse crônico, eu sei como é muito difícil passar por isso, eu já passei por isso, graças a Deus consegui sair dessa e agora eu quero te ajudar a ver uma luz no fim do túnel, que tem como ver essa luz, tá? Então para você que tá passando por isso, eu vou te dar um presente, mas eu vou dar um presente para as 10 primeiras pessoas que clicarem no link aqui embaixo e vierem falar comigo no meu WhatsApp. Como eu falei, são só para 10 pessoas esse presente, então não deixa para depois, clica logo no primeiro link da descrição, vem falar comigo que tem como ver essa luz no fim do túnel. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.